Vamos então, o tema deste dia: sabedoria para edificar a vida. Olha, eu quero também mandar um abraço carinhoso, antes de nós começarmos a ler o versículo, para o Davizinho, meu cunhado. Hoje é aniversário dele. Eu quero declarar, Davi, sobre a sua vida física, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, o ministério que está sobre você. Eu quero declarar a plenitude de Deus na sua vida, que Deus te conceda sabedoria em dobro, te conceda encorajamento, te conceda tudo aquilo que um grande homem de Deus, um grande jovem de Deus precisa para testemunhar a glória do nosso Pai. Que você esteja realmente pleno em todas as promessas do Pai. É o que eu desejo, a nossa família e toda a igreja, por este aniversário para a sua vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então vamos ao versículo tema, que está em Provérbios 4, versículo 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema, ou seja, uma tiara, e uma coroa de glória te entregará. Que esta palavra penetre no teu coração. Oremos. Senhor Jesus Cristo, dilata, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos absorver e nos apegar a ela, porque é ela que nos leva a um caminho de vitória, é ela que nos gera vida e paz. Então que eu tenha, através do teu Espírito Santo, esta capacidade de me fazer entendido, compreensivo, para que o teu povo, a tua igreja, aprenda, compreenda e retenha, e venha praticá-la diariamente, em nome de Jesus. Repreendemos, Pai, tudo aquilo que não te pertence, e que prevaleça neste dia e sempre a tua vontade, que é soberana em nossas vidas. Assim oramos, e o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Químio Lins. Eleitos de Deus, amados do Senhor, povo que é propriedade exclusiva do Pai. A palavra profética para este ano, e que nós temos insistido em trazer à igreja através do altar, para que possamos internalizá-la, é de que temos que estar dentro, nos apegar à visão do Todo-Poderoso, de que devemos buscar conhecimento, não o conhecimento humano, mas o conhecimento dos ditos de Deus, e nos aprofundarmos na sua ciência, na ciência do Altíssimo. Para quê? Para que possamos viver uma vida espiritual intensa, consistente, não uma vida espiritual superficial.
mas uma vida com bases sólidas. Ou seja, com a manifestação do favor do Senhor em tudo aquilo que realizarmos. Mas, amados, todos nós desejamos ardentemente uma vida com grandes triunfos, com grandes vitórias. Mas as vitórias, elas vêm quando vencemos batalhas e conquistamos os nossos alvos, os nossos sonhos, os nossos objetivos. E para isso, precisamos compreender que devemos buscar diariamente. Veja que não é um dia sim, o outro não. Não é de forma sazonal, não. É de forma constante. Devemos buscar a sabedoria divina. Diga, devemos buscar diariamente a sabedoria divina, para que esta sabedoria possa conduzir os nossos passos, possa conduzir a nossa vida, aquilo que é plano perfeito de Deus nesta terra. Mas veja que nós acabamos de ler a respeito da sabedoria. A sabedoria que leva a uma vida bem edificada. Portanto, a sabedoria que a palavra de Deus nos ensina não é uma sabedoria terrena, não é uma sabedoria que está baseada em literatura secular, não é uma sabedoria baseada em filosofias humanas, não. É uma sabedoria que vem do coração de Deus para os seus filhos. Ou seja, é algo precioso que o mundo não conhece e nem vai conhecer. É algo precioso que Deus preparou para você e para mim, e que aqueles que são do maligno jamais irão desfrutar, irão usar, porque a sabedoria, segundo a Bíblia Sagrada, ela só é manifestada na vida do Filho de Deus. Diga amém por isto. Então, amados, temos que compreender que é de Deus que vêm os conselhos que nós seguimos, que nós imitamos, que nós obedecemos, que nós tornamos na nossa vida como disciplina e amor. E que por consequência, lembra da sementeira e da ceifa, se aquilo que eu recebo de Deus como conselho, eu aplico, por consequência, eu receberei galardão e honra. Portanto, a sabedoria, sem querer ser redundante, ela é algo que gera automaticamente galardão. Porque a sabedoria é o conhecimento aplicado. A sabedoria é a palavra de Deus praticada diariamente na nossa vida. E se eu compreendo que a vida é uma sementeira, no entanto, a sabedoria, ela gera bons frutos, gera galardão. Todos estão compreendendo? Digam amém. Mas veja que o que mais vemos hoje em dia são pessoas que perderam a sua honra por terem se envolvido em caminhos errados, em caminhos contrários ao que seria um caminho de uma vida sábia, de uma vida bem edificada. Foram enredados pelos desejos deste mundo, o que os levou a passar por cima de princípios que norteiam a vida do cristão
que são os princípios cristãos, são os exemplos de Deus para a nossa vida. Ou seja, a pessoa, quando ela não vive baseado nestes conselhos, ou seja, ultrapassa estes conselhos, que nós chamamos dos ditos de Deus, elas acabam desprezando a honra, a vida, a paz, que só a sabedoria de Deus pode proporcionar. Mas graças a Deus, amados, porque é o próprio Deus, é Ele mesmo que nos resgatou do império das trevas, ou seja, estávamos como inimigos de Deus e da sua palavra, e Ele nos resgatou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, hoje nós temos acesso a esta verdade. E esta verdade faz toda a diferença na nossa vida, para que venhamos a praticá-la, para que venhamos a obedecer a Deus. Portanto, amados, um cristão tem que ser obediente a Deus. Ou seja, um cristão tem que ter sabedoria de Deus, porque é característica sine qua non, ou seja, que tem que ser imprescindível na vida de todo cristão. Ou seja, não existe cristão sem sabedoria, não, porque o ser cristão já requer do indivíduo ter sabedoria, e você vai compreender o porquê. Porque ser cristão é muito mais do que dizer, olha, eu sou cristão. Ser cristão vai muito além do que simplesmente falar versículos bíblicos. Ser cristão é ser temente ao Senhor. E isto é ser cristão. Então, se o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, significa que todo cristão é temente a Deus. E todo cristão tem que ter sabedoria. Então, quando falamos em sabedoria, precisamos entender que ela é a sabedoria que vem de um princípio que tem que ser a base da nossa vida. Então diga com os seus lábios, é a sabedoria de Deus que tem que ser a base da minha vida, tem que ser o princípio na minha vida, de todo cristão. E você pode ver o que diz o sábio Salomão em Provérbios 9:10. Ele nos ensina algo importante, dizendo, olha, o temor do Senhor, ele é o quê? Ele é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o quê? É a prudência. Versículo 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida te acrescentarão. Então entendam, amados, que se eu desejo ter anos de vidas prolongados e desfrutar de dias felizes, eu não posso esperar viver esta realidade sem a sabedoria de Deus. Isso significa que se eu quero ser um homem, uma mulher, um jovem, um adulto feliz, eu tenho que ser temente a Deus. Se eu quero ter vida longa, eu tenho que ser temente a Deus. Se eu quero ter saúde, eu tenho que ser temente a Deus. Se eu quero ver a paz de Deus reinando dentro da minha casa, eu tenho que ser temente a Deus. O Senhor, Ele nos ensina através da sua palavra, que o princípio da sabedoria é o temor a Ele. Veja o que diz o salmista no Salmo 111, versículo 10. Ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que ele faz?
O que a sabedoria que está no coração e na mente do cristão faz? Diz assim: revelam prudência a todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, amados, não existe sabedoria celestial em uma vida sem primeiro haver o temor ao Senhor. Vida espiritual é vida com temor. Não tem como ter sabedoria se não vier de Deus. Eu não posso dizer que sou sábio quando na verdade as minhas práticas, as minhas atitudes são totalmente divergentes daquilo que o Senhor ensina na sua palavra. Eu posso ter cultura, sim, eu posso ter conhecimento, sim, mas a sabedoria são para aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Então diga: eu sou temente a Deus, eu estou aprendendo o que é ser uma pessoa sábia para edificar bem a minha vida. Então, o que é o temor do Senhor? Mas antes de começar a pontuar o que é o temor do Senhor, eu quero falar com você que temor do Senhor não é ter medo ou pavor de Deus, é ter respeito, é ter obediência em amor, é ter reverência àquele que é o único, aquele que é onipresente, aquele que é o onipotente, aquele que é onisciente, aquele que é o santo dos santos, aquele que é o justo, aquele que é o bom, é o imutável, aquele que é o amor, aquele que é o misericordioso, aquele que é o verdadeiro, aquele que é fiel. Então, amados, ser temente a Deus é ter reverência a Deus. E um cristão reverente, ele ama a Deus. Então, quem reconhece a grandeza de Deus em sua vida, mesmo tendo inclinações em sua carne, mesmo tendo fraquezas essas que muitas vezes, você há de concordar comigo, que acabam por desonrar os princípios cristãos e espirituais. Mas mesmo assim, aquele que é temente a Deus reconhece a sua fraqueza na carne, mas vai sempre escolher ser um servo bom e fiel. Vai escolher fazer aquilo que agrada a Deus. Vai optar por agir de forma temente ao Senhor. Porque nós sempre teremos dois caminhos à nossa frente. Um para a obediência e o outro caminho para a desobediência. Isto sempre vai haver. Mas a diferença está no discernimento. A diferença está naquilo que eu impregnei a minha mente e a minha consciência, se é da palavra de Deus, os ditos de Deus, ou se são dos exemplos mundanos e diabólicos. Quem faz a escolha somos nós, e você vê em Deuteronômio 30:15 o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Próximo. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Isto é uma escolha. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Agora sim, no versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti,
que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, amados, Paulo, ele dá outro exemplo. Se você quer colher coisas boas, semeie coisas boas. Ele diz, olha, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Isto significa que se eu semeio atitudes que não sejam atitudes sábias, sabe o que eu vou colher? Correção, disciplina e açoite. Mas não é isso que o Senhor quer para a sua vida. O Senhor quer vida. O Senhor quer vida em abundância. O Senhor quer o melhor para você. Mas para que isto se torne realidade, escolha o melhor. Você está aqui neste dia escolhendo a melhor parte. Ouvir os ditos de Deus, a palavra de Deus, para edificar bem a sua casa. Então, amados eleitos, eles devem escolher sempre o caminho da sabedoria, que é o que leva a uma vida abençoada. Veja em Provérbios 8:20, diz assim: ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Ou seja, aqui o sábio estava falando sobre a sabedoria. A sabedoria só tem quem anda no caminho da justiça, quem anda em retidão, quem anda na vereda do juízo, quem não se contamina com as coisas malignas, quem tem discernimento. Quando você está dentro do caminho de Deus, você vence qualquer dificuldade. Mas veja que somente aqueles que são loucos, a palavra de Deus diz que são loucos. Os loucos escolhem o caminho da perdição. Os loucos escolhem o caminho que está na contramão de Deus. Por isto, o sábio fala em Provérbios 1:7, o temor do Senhor, veja, é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isto é muito sério. Isto é muito sério porque nós temos visto à volta do mundo, principalmente nesses tempos de carnaval, muitos cristãos, pelo menos se dizem cristãos, tendo atitudes loucas. Quantos cristãos foram pegos na Lava Jato? Quantos se deixaram subornar? Quantos lares estão destruídos? Casas totalmente divididas, lares arruinados, porque não têm a sabedoria de Deus. Isto é loucura. É fazer a vontade própria, é saciar o seu egocentrismo, o seu ego, e botando à parte os preceitos de Deus, os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo. Não, meus amados, nós estamos aqui para fazer aquilo que é certo. Porque esses que se dizem loucos pela palavra, eles louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Então, amados, o que é temente a Deus, aquele que ama o Senhor, ele jamais escolhe o caminho do erro, ele jamais se detém no caminho dos pecadores, jamais se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Então, quer temer a Deus, bispo? Temer a Deus não é ter medo, mais uma vez eu afirmo.
Não é achar que Deus está como um carrasco para te castigar ou para te sentenciar, não, te mandar para o inferno, jamais. Temer a Deus significa reverenciar, respeitar os princípios divinos, reconhecer a obra de Cristo na cruz do Calvário e viver honrando o seu nome através da nossa vida. É isso que precisamos compreender. E o Espírito Santo está falando ao teu coração. É viver diariamente aplicando os ensinamentos que gerarão boas consequências. É ter uma conduta diferente que mostre o novo nascimento. Veja o exemplo de Davi. Em Salmos 34:11, olha um exemplo que nós precisamos acolher para a nossa vida. Ele diz assim: vide, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quantos aqui desejam ter vida longa? Todos nós. Quantos aqui querem viver o bem? Todos nós. Quantos aqui querem ver os seus planos, sonhos realizados? Todos nós. Mas ele fala no versículo: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Próximo. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então esta é uma postura daqueles que são filhos de Deus, aqueles que são tementes ao Pai. Então, amados, se nós praticarmos os versículos que nós acabamos de ler, o versículo 13 e o 14, nós vamos fluir o poder de Deus diariamente na nossa vida, na nossa congregação, aonde estivermos. Porque Deus só se manifesta na vida daqueles que são tementes a Ele. Deus não se manifesta no coração daquele que age em revolta à sua palavra, aquele que age totalmente contrário à vontade de Deus, aquele que é rebelde. Pelo contrário, o salmista no Salmo 68:8 diz que o rebelde, sabe o que acontece com ele? Ele habita em terra estéril. Sabe o que isso significa? Que não produz nada, Deus não se manifesta. Mas o temente não. O temente é aquele que aonde ele está, Deus se manifesta. E Deus quer se manifestar através da nossa vida. O Senhor quer se manifestar através da tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na igreja, onde você estiver. Deus quer usar você. Para isso temos que andar em harmonia, em concordância com esta verdade. Sabemos que temor a Deus é o princípio da sabedoria, então através dele agimos em linha com a vontade do Senhor, não dando brechas para o mal. Provérbios, vamos lá, Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor consiste em quê? Aborrecer o mal. Em outras versões fala odiar o mal. Que mais? A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Então veja que Deus está mostrando em sua palavra que existe uma conduta que é reprovada por Ele. O temor a Deus exige então um rompimento com o mundo, com as atitudes carnais e com os prazeres transitórios que só geram consequências ruins na vida do cristão. Então nós podemos observar como é que está a nossa nação, como é que está o mundo. Quanto mais espaço a pessoa dá para o pecado dentro da sua casa, mais terríveis serão as consequências.
E veja o que diz em Obadias, este pequeno profeta, o profeta menor, que diz em Obadias 1,15, ele diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Está prestes a vir. Já aconteceu aqui neste relato histórico, mas Deus está prestes a manifestar e tem manifestado. Nós temos visto o caos que está a nossa nação. E diz: como tu fizestes, assim se fará contigo, o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Ou seja, aquilo que eu faço não passa sem consequência, seja obras boas ou ruins. Foi aquilo que nós falamos no momento administrativo. O que eu desejo para a minha vida? É aquilo que eu vou semear, é aquilo que eu vou escolher como caminho para que a minha vida esteja alicerçada, esteja seguindo. Então, amados, infelizmente, ainda veremos muitas consequências drásticas acontecendo no mundo. Sabe por quê? Pela falta de temor a Deus, pela falta de amor a Deus, de respeito, de submissão. Mas nós estamos aqui para fazermos a nossa parte. Nós fazemos parte de um povo eleito, que vive na prática, não das obras mais, mas das boas obras. Nós somos um povo chamado para sermos obedientes a Deus. E eu creio, nós temos orado em relação a isso. Eu creio que através da nossa oração e através das nossas atitudes, nós veremos um município melhor, um estado melhor, um país melhor. Eu creio, meu amado. Se nós não crêssemos, nós não estaríamos aqui levando e ensinando esta palavra, mas nós cremos. E é isso que o salmista está dizendo no Salmo 2,11, diz: servi ao Senhor com temor e com alegria, alegrai-vos nele com temor, com tremor. Ou seja, a vida do cristão, ela tem que estar baseada, pautada, alicerçada sobre uma vida de temor a Deus. No versículo 7, no capítulo 5 diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Aqui estamos, na casa de Deus, no templo que foi edificado para o louvor da glória de Deus. Estamos aqui debaixo deste temor a Deus, deste respeito ao Senhor, porque sabemos quem Ele é, conhecemos na essência quem é o nosso Deus, e aquilo que Ele fez por nós. Você é governado pelo Senhor Jesus Cristo, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, e servirmos a Deus com temor, servimos ao Altíssimo com temor e com tremor. E quando chega uma situação em que você tiver que usar o discernimento para escolher entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, por causa desta vida de temor, você vai escolher aquilo que é certo, você vai fazer aquilo que é bom. Então, amados, nós precisamos viver, nós precisamos praticar diariamente na nossa vida o temor ao Senhor. E é interessante que quando eu falo a respeito do temor, eu não sei qual a sensação que cada um de vocês tem, mas quando eu paro para pensar a respeito do temor a Deus, me vem automaticamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. O preço
que Ele pagou para garantir a minha vida, a salvação eterna. Eu não sei qual é a percepção que cada um de vocês tem quando se fala no temor, mas o temor a Deus é um sentimento de amor tão grande, que se por acaso a minha mente ou meu coração tentar se desviar daquilo que é certo, já vem automaticamente expectação de juízo e fogo sobre a minha mente. É assim que Deus quer que nós vivamos. É exatamente assim que Deus quer que cada um de nós venhamos a viver, com este entendimento. A nossa consciência, a certeza de que o Deus a quem servimos, Ele é o Todo-Poderoso e nós estamos aqui para sermos modelo dEle, usados por Ele, escolhendo os ditos dEle, fazendo aquilo que agrada a Ele. É desta forma. Então vamos observar outros aspectos que definem este temor a Deus. Temor a Deus consiste também na instrução da sabedoria. Lembre-se que a sabedoria, ela é adquirida pelo conhecimento, mas não qualquer conhecimento, mas o conhecimento de Deus. Por isso diz Provérbios 15:33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade procede a honra. Então a instrução significa o quê? A transmissão de conhecimento ou formação determinada de uma determinada habilidade, de um determinado ensino, treinamento, disciplina. Mas este temor só é construído dentro de nós, no coração que existir a humildade, para reconhecer o quê? Que isto vem de Deus para a minha vida. Não é uma capacidade minha, mas é uma capacidade que Deus me dá para agir desta forma. Então o temor do Senhor é a instrução, diga, é a instrução da sabedoria. O temor do Senhor também consiste em aborrecer o mal. Nós vamos voltar a Provérbios 8:13 e vamos nos atentar só à parte A do versículo. Diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E esta palavra significa também detestar o mal, odiar o mal. Então, se o Senhor diz que se aborrece de algo, se Ele aponta aquilo que Ele não gosta, nós não podemos praticar. Nós não podemos aceitar para a nossa vida. O Senhor nos fala que devemos detestar o mal assim como Ele detesta. Mal é tudo aquilo que contraria os princípios divinos, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus e que fere o próximo ou a nós mesmos. Tudo isso é para nós rechaçarmos, detestarmos. Veja o que diz Salmo 5, versículo 4. Pois tu não és Deus que se agrade com o quê? Com a iniquidade, com o erro, com o pecado. E contigo não subsiste o mal. Se aquele que habita dentro de mim diz que ele não subsiste com o mal, ele não negocia com a iniquidade, como é que eu posso agir de forma contrária? Mas o conselho do Todo-Poderoso é para que nós vivemos os ditos dele, os conselhos dele. Veja o que diz em Salmo 37, 3 e 27, diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Ele diz, habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha o conselho de Deus para as nossas vidas. Próximo versículo diz, aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua
morada. Ou seja, Deus está falando que quando você faz aquilo que é certo, Deus sempre te dará provisão, sempre te dará amparo aonde você estiver e quanto a tudo que você fizer. Que você está seguindo aquilo que Deus manda. O temor do Senhor também consiste em aborrecer o quê? A soberba e a arrogância. Provérbios, ainda no versículo 8, diz assim: a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então veja que Deus está mostrando, através da sua palavra, que toda a prática desses males, que Ele detesta, que Ele aborrece, não é para fazer parte da sua vida. Não adianta a pessoa agir assim, com estes sentimentos, e achar que vai ter uma boa colheita durante a sua trajetória de vida. Ela só semeia mal, ela só fala coisas que entristecem o coração de Deus, mas acha que Deus vai acudi-la no momento em que ela pedir por socorro, mas não vai. Veja que a soberba é o orgulho, e o orgulho, ele quer nos dominar todos os dias. O orgulho não deixa a pessoa admitir os seus próprios erros. O orgulho faz muitas vezes que as pessoas vivam por aparência. O orgulho faz com que as pessoas sejam arrogantes, com que as pessoas pensem ser melhores ou superiores que as outras. O orgulho não nos permite vivermos o melhor de Deus. O orgulho quer nos dizer que podemos fazer tudo com a nossa própria força, com a nossa capacidade humana, e que não precisamos de ninguém, que não precisamos de Deus. Então, amados, o orgulho é algo que nos afasta de vermos o agir de Deus na nossa vida. E toda pessoa orgulhosa, toda pessoa que tem esta atitude soberba, ela não chega a lugar nenhum. A lugar nenhum. Provérbios 16, 18, veja só que interessante. A soberba precede a ruína. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. E a altivez do espírito, a queda. Versículo 23, capítulo 29 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde. Quantos aqui são humildes? Digam amém. Aqueles que são humildes de espírito obterá honra. Amado, você está aqui para obter a honra de Deus. É Ele quem te capacita, é Ele quem te dá força, é Ele quem te sustenta. E este tem que ser o sentimento que todo filho de Deus tem que brotar, tem que praticar, porque vejam, meus amados, a pessoa que é soberba, ela não valoriza nada que Deus faz com que chegue às mãos dela. Ela despreza. Aquele que é humilde, ele reconhece tudo. Até quando ele vai no mercado, que ele compra uma alface. Uma alface custa o quê? R$1, 99 centavos? R$2. 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 É porque depende do mercado. Vamos botar de R$1 a R$2 uma alface. Para nós, o que são R$2? Não é nada. Mas e para aquela pessoa que plantou? E para aquele agricultor que chegou lá debaixo de sol, de chuva, arou a terra, preparou a terra, pegou a semente, jogou, regou, esperou crescer para ele? Você acha que vale só isso? Mas como é que nós agimos muitas vezes? Desprezando,
Às vezes deixamos lá R$2, não tem problema, deixa na geladeira estragando. Mas não. Temos que ser humildes até mesmo para reconhecer isso e dar graças a Deus, porque nós temos alface ali no mercado, e existem pessoas que plantaram aquela alface, existem pessoas que estão trabalhando lá para me servir, existem pessoas que estão fazendo tudo à minha volta, para que eu tenha uma vida abastecida. Isto é um coração humilde. O coração humilde, ele vê cada detalhe, ele não despreza. O coração humilde não é soberbo, mas ele reconhece em todas as coisas o seu devido valor, e é dessa forma que nós devemos agir. Vamos ver o que diz Tiago 4,6, antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes, aqueles que valorizam o seu próximo, valorizem o seu irmão. Se você às vezes está lá no ponto de ônibus, o ônibus está demorando, mas tem alguém lá que está lá dirigindo debaixo do sol, para te servir, agradeça a Deus pela vida dele. Aquele que trabalha lá na entrada do estacionamento, ele está ali debaixo de sol para te servir. E você às vezes dentro do seu carro, com o ar-condicionado, não gosta de dar ouvidos a um conselho dele, que está ali passando sol, faça sol ou chuva, caiam chuvas, ele está ali debaixo para te servir. Então, amados, o nosso coração, a nossa postura tem que ser de uma postura de um homem de Deus, uma mulher de Deus humilde. Ninguém é melhor do que ninguém. O sangue de Cristo derramado pela minha vida foi a mesma quantidade que salvou a tua. Eu não sou melhor do que ninguém. Temos que ser humildes, porque é desta forma que Deus vai nos usar. A arrogância, por exemplo, diz que você sabe de todas as coisas. A arrogância faz com que as pessoas não aceitem conselhos. Veja o que diz Salmo 5, versículo 5, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Deus não aceita o arrogante, Deus não aceita o soberbo. O temor do Senhor, então, amados, é se manter longe da soberba, é se manter longe, distante da arrogância, mas para isso precisamos ter humildade. A humildade, ela não tem nada a ver com miséria, não tem nada a ver com pobreza. A humildade é saber que tudo aquilo que nós temos foi Deus quem nos deu, e nós reconhecemos isto. É crer na doutrina da total soberania divina, é nós reconhecermos que Deus é o Todo-Poderoso, e se não for Ele, com a sua misericórdia, a me capacitar, eu não serei nada. Então este tem que ser o nosso pensamento, o pensamento do humilde, o pensamento daquele que é sábio. Então, amados, a recompensa vem de Deus na vida daqueles que são tementes a Ele. Estamos falando de temor. Provérbios 22:4 diz que o galardão da humildade e o temor do Senhor são o quê? São riquezas e honras e vida. Amado, esta é a recompensa de Deus para a tua vida. Mas para aqueles que são humildes de coração. Em outra versão, vamos ver lá, eu pedi para o Joés botar, na versão King James, olha o que diz. Diz que a recompensa, ou seja, o galardão, ao temor do Senhor e ao comportamento humilde, são a riqueza, a honra e a vida. É isto que está sobre a tua vida, por você ser alguém
que é temente a Deus, que é humilde perante o Senhor e reconhece que você é o que é pela sua graça. Então, amados, o caminho contrário a estes que nós estamos aprendendo é o caminho da morte, é o caminho do pecado, é o caminho daqueles que desprezam a Deus, é o caminho dos arrogantes, é o caminho dos soberbos. Mas nós estamos no caminho certo. O temor do Senhor nos mantém longe do caminho errado. E veja o que diz o salmista no Salmo 16, 11, diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amado, quando você vive dentro dos planos de Deus, você não sofre o opróbrio, você não sofre a vergonha, você jamais será desamparado. Então veja o testemunho do salmista Davi, quando ele foi liberto das mãos do rei Saul, diz assim no Salmo 18, 20: Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Então, amados, vale a pena sermos fiéis a Deus, vale a pena agirmos em conformidade a este ensinamento, vale a pena amar o meu irmão, vale a pena amar a nossa família, vale a pena estender a mão e ajudar, vale a pena. Tudo isto mostra que nós estamos imitando aquele que foi o nosso modelo, Jesus Cristo. Diz mais no Salmo 77, 13: o teu caminho, que é o caminho de Deus, ó Deus, é de santidade. O caminho de Deus é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Então o salmista estava mostrando que se você deseja viver dentro do caminho de Deus, você tem que ter uma vida de santidade. Vida de santidade é vida de comunhão, é vida de oração, é vida de aprendizado, é vida que você está sempre compartilhando com o seu próximo uma atitude de amor, de generosidade. Então, é desta forma que nós devemos agir. Veja que o temor do Senhor é aborrecer também a boca perversa. Provérbios 8, versículo 13, parte D, diz assim: a boca perversa eu os aborreço. A boca perversa é aquela que só fala o que não edifica, o que não constrói, aquilo que destrói, aquilo que derriba, aquilo que magoa, aquilo que faz com que o outro se sinta inferiorizado. É a boca maledicência, é a boca venenosa. Nós temos que cuidar da nossa boca. Nós precisamos cuidar daquilo que nós falamos. Nós não somos seres irracionais, somos seres racionais e pensamos daquilo que falamos. Portanto, somos responsáveis por tudo aquilo que falamos. Veja o exemplo que está em Efésios 4, 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É desta forma que nós devemos falar, amados. Você não pode permitir que da sua boca, dos seus lábios, saiam palavras torpes. Vamos ao versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, todas as vezes que eu uso o meu lábio para falar dolosamente contra o meu irmão, ou para feri-lo com uma palavra dura, eu estou entristecendo o Espírito Santo. O que diz no capítulo 5? Diz assim: mas a impudicícia, ou seja, a iniquidade, e toda a sorte de impureza ou cobiça, nem sequer
se nomeie entre vós, como convém a santos. Amados, esse tipo de comportamento não pode estar dentro da nossa vida, da nossa casa. Ninguém pode te enxergar desta forma. Pelo contrário, tem que te ver como santo, como puros, como pessoas que dão testemunho da graça de Deus, do amor de Cristo. Próximo versículo diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice, fofoca, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Através dos nossos lábios, temos que tributar honras e glórias, temos que falar bem do nosso irmão, para que o nome de Deus seja exaltado. Próximo: sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí é que mora o perigo, né? Está dizendo que aqueles que têm esta prática de falar mal, de fazer fofoca, de se reunir com um grupinho falando do fulano, do ciclano, olha, ele está dizendo que este não tem herança no reino de Cristo. Isto é muito sério. Porque não tem o fruto do Espírito, não tem temor de Deus, porque independente do irmão estar vendo, Deus está. Diz em Provérbios 4:24: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Salmo 37:30: a boca do justo, profere a sabedoria, e a sua língua fala aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que edifica, amado. Porque o temor do Senhor é fonte de vida e aumenta os dias da nossa vida. Diz em Provérbios 14:27: o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte. O temor do Senhor nos dá livramento. Quantos livramentos nós já tivemos? Às vezes com conselho de um irmão, conselho de um pai, de uma mãe: olha, não vai para esse lugar, não anda desse jeito. São conselhos sábios, e quando nós andamos dentro destes ditos de Deus, somos humildes, reconhecemos a sabedoria de Deus através da voz dos nossos pais, nós recebemos livramento. Quantas vezes o altar ensina: olha, não faz desse jeito, faz desse, não anda desse jeito, faz isso. E as pessoas às vezes: não, eu vou fazer aquilo que me apraz. A vida é minha, eu mando em mim, ninguém tem nada com isso, eu vou fazer aquilo que eu quero. E muitas vezes, quase sempre, a pessoa tropeça. Provérbios 19:23 diz: o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, mal nenhum o visitará. Então veja que quando eu ando dentro do padrão de Deus, o mal, ele pode até surgir, mas ele não me toca. O fogo pode estar ardendo do meu lado, mas não me queima. Provérbios 10:27 diz: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Deus quer prolongar os teus dias. Deus tem vida longa para a tua vida. O temor do Senhor nos leva a uma vida em santidade. Provérbios 16:6 diz que pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Quer evitar o mal? Seja temente ao Senhor. 2 Coríntios 7:1 diz: tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando, aqui está o segredo, aperfeiçoando a nossa santidade. De que forma? No temor de Deus. Então veja que a vida não é fácil, ela exerce e exige de nós um aperfeiçoamento. Eu não posso
me comparar com o apóstolo, ele já viveu muitas experiências, eu ainda estou aprendendo. E assim sucessivamente. Mas o que acontece é que eu não posso parar de aprender, eu não posso parar de crescer, eu não posso parar de praticar. Porque a vida é este constante crescimento. Então o temor do Senhor é a chave para ativar o avivamento na vida do cristão, para que você tenha uma vida frutífera e de comunhão com o Criador. O temor do Senhor nos leva a viver uma vida alegre, diga amém por isto. Provérbios 28:14 diz que feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Ou seja, Deus está mostrando que a felicidade verdadeira, ela consiste em Deus. Se Deus estiver na minha vida, eu sou feliz. Se não, é mero prazer. Não é felicidade. Provérbios 15:16 diz: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor. Eu não sei por que todas as vezes que eu leio esse versículo, eu lembro do Lava Jato. Diz assim, melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grandes tesouros, havendo o que? Inquietação. É melhor você ter pouco, mas estar vivendo com a sua consciência pura, limpa, diante de Deus e dos homens, do que você se meter em convites errados, e você depois ficar fugido com medo. Muitos estão lá fora nos Estados Unidos se escondendo. Então, amados, o temor do Senhor gera uma vida alegre, porque quem teme a Deus manifesta o fruto do Espírito. Uma vez que o nosso coração foi confirmado com a graça de Deus, a nossa vida deve refletir isto. Cadê o sorriso dos tementes a Deus? Somos felizes, amados. Vamos aplaudir ao Senhor. Então, amados, tudo aquilo que Deus te direciona a fazer, creia que é visando um fim proveitoso. É para que você não caia em nenhuma armadilha, em nenhuma cilada do diabo. É para que tenhamos paz em nosso coração. A vida edificada sobre a sabedoria começa por ser uma vida temente, obediente a Deus. E somente aonde há este temor, somente aonde há esta humildade, pode haver a manifestação do Todo-Poderoso. Então há o crescimento da igreja, quando a igreja se propõe a agir debaixo deste temor. E assim como Lucas falou em Atos 2, 42 e 43, eu creio que há de acontecer na vida do nosso ministério e na vida de todos aqui presentes. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está falando sobre vida de intimidade. E diz que, próximo, em cada alma, em cada coração, em cada mente havia temor. E diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eram feitos por intermédio daqueles que viviam em obediência à palavra e aos ditos de Deus. E eu termino com Atos 9, versículo 33, que diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor, na obediência, na submissão, no amor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em números. Amados,
eu termino dizendo: esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Que em cada alma aqui presente, ou naquelas que nos estão assistindo através da internet, que haja este temor a Deus. Que o conforto do Espírito Santo e a sabedoria divina possa conduzir as nossas vidas com a consciência da responsabilidade daquilo que, como povo de Deus, nós fomos chamados para ser nesta terra. Então, amados, vivamos esta palavra de sabedoria, para que a sua vida, o seu lar, toda a sua casa seja bem edificada. E os tementes a Deus digam amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Temor. Você nunca mais vai esquecer desta palavra. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos ficar de pé? Eu vou chamar a minha família sobre o altar, a minha esposa, para dar a bênção final. Viva esta palavra. Não há no mundo nada melhor do que estarmos dentro deste plano maravilhoso e perfeito de Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Tendo suas mãos para o altar. Deus amado, bendito, todo-poderoso, Senhor das nossas vidas, Pai de amor, de misericórdia, mas que também é um Deus justo. Aqui estamos, Pai, com corações gratos por esta palavra de sabedoria e instrução. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a cumprirmos a cada dia a Tua vontade, a vivermos de modo agradável a Ti, Pai, para que sejamos sal e luz nesta terra. Nós recebemos esta palavra que foi ministrada e nos comprometemos, Pai, a sairmos para aquelas portas, para sermos testemunhas da Tua glória nesta terra, Pai. E agora, Senhor, que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo, esse Espírito que confortava os corações daqueles irmãos que faziam parte da igreja primitiva e continua confortando os nossos corações nesses dias, Pai. Porque nós precisamos deste conforto, nós precisamos deste consolo diariamente, Pai. Que tudo isso, Senhor, se manifeste hoje e eternamente em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.